A graça e a paz, amados irmãos, neste momento eu, W. Neves, apóstolo, presidente do Templo dos Guardiões Missionários da Última Hora, estou passando por aqui para deixar uma palavra de Deus, onde eu tenho certeza que até aqui Deus tem nos ajudado, até aqui Deus tem fortalecido a nossa vida na presença dEle. O diabo pode até tentar contra a sua vida, contra a minha vida, mas sabemos que maior é o poder de Deus e sempre será. O poder de Deus vai surpreender cada pessoa que assim se achegar aos pés dele. O diabo não pode te vencer porque você é mais do que vencedor, você é um servo especial do Deus Todo-Poderoso. Eu quero falar para você hoje algo muito forte, onde Deus tem mostrado, onde Deus tem falado comigo na madrugada, onde eu passei no altar de Deus até às 5 da manhã, buscando a sua presença, deixei a minha cama, deixei o cobertor e passei ali no altar de Deus. Deus me revelava algo muito forte para mim tomar muito cuidado, porque eu estava passando por um momento difícil e conturbado. Deus disse para poder tomar cuidado por conta do casamento, onde tinha uma areia movediça, onde eu com a minha esposa se encontrava, verdadeiramente se afundando naquela areia movediça. Então Javé disse para mim dessa forma: tome cuidado, porque areia movediça significa um alerta, um sinal, algo emocional que pode estar vindo aí, ou alguém fazendo algo para tentar separar você. Irmãos, o diabo ele não desiste, o diabo ele não vai desistir de mim, de você, e é por esse motivo que nós precisamos estar buscando a presença do Todo-Poderoso. E Deus falava ao meu coração quando eu estava assim, preocupado por não ter um lugar reservado, separado para adorar a Deus. Lendo a palavra de Deus, eu encontrei algo muito forte que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 26 em diante. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia neste momento e lesse juntamente comigo essa palavra forte, essa palavra maravilhosa de Deus na nossa vida. Eu quero dizer para você, é motivo de muita alegria de eu estar aqui passando nessa plataforma digital, levando a palavra de Deus, onde tem muitos e grandes pregadores também nessa plataforma chamada YouTube. Mas, com toda certeza, Deus vai falar ao seu coração como falou ao meu coração. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 21. Olha só que maravilha a palavra de Deus no verso, vamos ler o verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vãs deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se em Cristo Jesus Nazareno. Oh, glória a Deus, que palavra forte de Deus para mim e para você. Eu estava aqui ouvindo muitos barulhos no mundo espiritual e também no mundo físico, onde com um advogado, muito amigo meu, também falou comigo que era muito complicado ter um culto na casa, fazer um culto na casa, e eu passei por opressão pesada, opressão forte, mas quando eu li esta palavra, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus falou comigo através da sua palavra. Talvez as pessoas tenham olhado o Templo dos Guardiões como uma pequena igrejinha velha, sem aparência, mas Deus confunde, Deus faz
com que as pessoas venham olhar e venham pensar que é só uma coisinha. Mas quando você começa a entrar nessa igrejinha, você começa a sentir o mover de Deus, você começa a sentir sendo impactado pelo poder de Deus, porque a presença de Deus é real sobre a minha vida, é real sobre este lugar. A palavra de Deus vai nos contar que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Ou seja, Deus, quando foi chamar ali Davi, olha o que a palavra de Deus nos relata. Deus foi chamar Davi. A Bíblia nos diz que quando Jessé, o profeta, chega até a casa de Jessé, a Bíblia nos fala que então o profeta começa a querer consagrar aqueles homens imponentes, aqueles homens bonitos, homens fortes, homens que sabiam lutar numa guerra. Homens que poderiam estar no reinado, poderiam fazer agora ali e lutar e decidir fazer agora um grande avanço para o ser humano. Mas a Bíblia diz que então Samuel começou agora a procurar, e quando ele foi consagrar, a Bíblia conta que verdadeiramente Deus interviu e disse: não, Samuel, não é este. Aí Samuel foi para o outro. Deus disse: não é este, Samuel. Aí Samuel foi para o outro. Deus também falou que não era. Samuel ficou meio triste, meio cabisbaixo, pensando: meu Deus, será quem é? Eu posso conjecturar. Mas a Bíblia vai nos contar algo muito forte e surpreendente. Quando Samuel passa por todos os filhos ali de Jessé, Deus disse: não é nenhum desses. A Bíblia nos fala que então ele pergunta: tem mais um? Aí Jessé vai responder: ah, tem sim. Tem um que está lá no campo, tem um que está cuidando de ovelha lá no campo, é um vaqueiro, é um menosprezado. Ou seja, Deus confunde o homem, Deus confunde as pessoas. Porque para eles Davi não serviria para ser um rei, para eles Davi não serviria para ser ali um homem alinhado para poder levar a palavra de Deus. Para eles Davi era um menino na qual não tinha estatura, era um simples jovem que estava ali cuidando das ovelhas dos seus pais, ovelhas ainda que era ovelha machucada, que não tinha nenhum valor. Ele estava cuidando com zelo, mas a Bíblia diz que Deus falou para Samuel dessa forma: eu não vejo como o homem vê, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Vocês vê por fora e aparência, eu vejo o que está dentro, eu sinto o que está dentro, o que está por dentro. Quem sabe você nesse momento, meu irmão, está passando por um momento difícil. Ah, meu irmão, quem sabe olharam para você e disseram: você não vai conseguir chegar onde você almeja, você não vai conseguir ser um missionário, você não vai conseguir ser um obreiro, você não vai conseguir agora ser um levita na casa de Deus. Quem sabe, irmão, estão pensando: você não serve porque você parece um crianção, você é um meninão, você é uma meninona, você não leva nada a sério. É assim que o povo julga, é assim que o povo aponta, é assim que o povo menospreza, mas não sabe que a palavra está dizendo que Deus confunde os loucos, Deus confunde as coisas, irmão, para que todos possam saber que Ele é Deus. Deus é verdadeiramente, Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Quem sabe muitos olharam para mim e disseram, como já falaram na minha cara, olharam para mim um certo pastor e disse: você com esse cabelo grande, você parece até um moleque, você não parece homem de Deus. Só que o pastor, com todo o conhecimento da palavra de Deus, ele esqueceu que Deus usa as coisas simples, as coisas humildes para confundir aqueles que se dizem que são. Tem muitos homens de Deus que Deus tem abatido na terra, tem muitos homens pregadores que Deus tem abatido porque querem ser mais do que Deus, querem serem mais do que o Espírito Santo, querem fazer mais, querem mostrar mais do que o próprio Cristo quando esteve na terra.
A de resta labasto e de quessia de resto e menekevia arabadas, ribedekevia. Mas a palavra está dizendo, irmão, claramente, a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus é fiel para poder nos dizer: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Quando eu li esse versículo na madrugada, quando Deus me despertou na madrugada, Deus mandou eu ler esta palavra, e eu disse: é só uma igrejinha, meu Pai, aqui neste lugar, é só uma igrejinha, meu Deus, aqui neste lugar. Aí Javé me respondeu dessa forma: ah, meu filho, mas eu confundo, eu uso as pessoas fracas, eu uso o lugar mais pequeno, eu uso o lugar mais menosprezado por aqueles que acham que o lugar manda grande coisa. Eu uso os pequeninos, meu filho, dessa terra para confundir aqueles que se dizem grande. A palavra de Deus, amados irmãos, nos ensina algo muito forte. Deus escolheu as coisas vãs deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para poder aniquilar as que são. E quando, amados irmãos, me disseram que eu não servia, eu me lembrei, irmão, de Davi, e a Bíblia fala que Deus mandou chamar Davi, e Davi foi consagrado a rei ainda na sua juventude, perante o pai e perante seus irmãos. Muitas pessoas não acreditavam em Davi, como muitas pessoas também não têm acreditado no seu chamado, como muitas pessoas não têm acreditado na sua índole, na sua comunhão com Deus, no seu testemunho com Deus, como muitos não têm acreditado que você mudou, como muitos não têm acreditado que você é uma nova criatura em Deus. Só que eu aprendo algo forte, eu aprendo e compreendo, sabe o que é, meu irmão? Você só vai perceber algo forte da parte de Deus quando você sentir essa unção dele sobre a tua vida, e as pessoas que agora menosprezaram você vai ter que olhar para você, vai ter que pedir oração, vai ter que chegar até você e saber que você é homem e mulher de Deus. Aí onde é que as pessoas falam: ah, mas aquela lá não dá não, aquela era prostituta ali na cidade, aquela ali era maconheiro, assassino, ladrão. Tem jeito não, acabou a história, para aquilo ali não tem jeito, é só a morte para dar jeito. Ei, está se esquecendo que Deus, ele chama do jeito que está, mas não permanecerá do jeito que está. Deus faz a mudança de dentro para fora. Quando a Bíblia diz que Jesus encontrou o cego Bartimeu, Bartimeu estava decaído, as pessoas desacreditaram nele, as pessoas disseram: Jesus, despede esse homem que está vindo gritando. Mas porém Bartimeu clamava cada vez mais alto, e Bartimeu dizia dessa forma: filho de Davi, tenha misericórdia de mim, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou. Quando Jesus para, a multidão fica atenta, a multidão fica preocupada. Será que Jesus vai atender um pedido de um mendigo? Será que Jesus vai atender? Vai parar para ouvir esse coitado, esse ser inexprimível, esse ser miserável? Será que Jesus vai parar? Mas a minha Bíblia diz que Jesus parou. Jesus para também nessa noite. Jesus para neste momento perto de você, perguntando para você: o que queres que eu te faça? E Jesus vai dar resposta para a sua vida. Se o diabo pensa que pode te vencer, se o diabo pensa que ele pode tirar as pessoas de perto de você, se ele pensa que ele pode fazer arruaça, ele pode até fazer por um tempo, mas a hora que Deus bradar no céu, ele vai ter que sair, ele vai ter que sair não por um caminho, mas por 7, em nome de Jesus Nazareno. Porque eu creio no poder de Jeová. Eu creio porque Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Não era para poder estar aqui, mas Deus manifestou o seu poder. Hoje eu sou agraciado pelo poder de Deus. Hoje eu fico feliz em receber banho de santo. Hoje eu fico feliz em receber paz de santo no templo dos guardiões missionários da última hora. Uma igrejinha que é menosprezada, mas o poder de Deus está transformando vida neste lugar no oculto. Essa é a mensagem de Deus para nós. Ei, meu irmão, por mais que eu possa não estar fazendo o culto por conta
responsabilidade que Javé mandou eu não fazer, mas aqui estou neste canal digital, aqui estou eu fazendo o ID de Jesus, porque eu sei, irmão, que os humildes, aqueles pequeninos, estão procurando a resposta, estão caçando um pregador para poder ouvir a palavra de Deus. Alabada sorebedecovia ridekemenekevia lavassuridekmenekevia. É necessário, meu irmão, nós podermos haver um conserto perante a palavra de Deus. É necessário, irmão, nós podermos ficar sobre a dispensação do Espírito Santo de Deus. E quando, irmão, eu estava triste, cabisbaixo, Javé me disse na madrugada: não chores, meu filho, não chores. Não se entristeça, meu filho, não se entristeça. É nessa varanda aí mesmo que eu vou fazer pessoas de cadeira de rodas andar. É nessa varanda aí mesmo que eu vou fazer cego enxergar. É neste lugarzinho pequenino aí mesmo, meu filho, que você vai ter a igreja grande. Você vai ter o templo grande. Mas primeiro eu quero te usar neste lugarzinho aí. E é muito forte, igreja, quando nós verdadeiramente ouvimos a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você é tocado, você é sentido. As pessoas, irmão, do mundo, elas querem o que você... Elas querem ver o que você tem para você poder oferecer. Se você for alguém bem-sucedido, empresário na cidade, elas com certeza querem estar perto de você. Se você for um vereador, pastor, é claro que elas querem estar perto de você. Mas olha o que Deus mandou o apóstolo Paulo escrever. Mas Deus escolheu as coisas loucas. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Deus escolheu as coisas menores desse mundo para confundir aqueles que se dizem grandes. Quando os fariseus chegam perto de Jesus, fariseus eram tão importantes naquela época. Os fariseus chegaram perto de Jesus e perguntaram para Jesus dessa forma, querendo incriminá-lo e querendo agora caçar um meio para poder então incriminar Jesus. Trouxeram a mulher que foi pega no adultério. Está escrito no livro de João. A Bíblia vai nos contar que aquele homem trouxe aquela mulher e disse para Jesus: a lei de Moisés a predeja até a morte porque foi pega no adultério. Ninguém estava dando nada para Jesus. Ninguém estava dando nada para aquela mulher que estava no adultério. Ah, meu irmão, Jesus estava escrevendo com a ponta dos dedos sobre a terra e algo sobrenatural aconteceu. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Jesus olhou para eles, doutores da lei, homens importantes, homens que na qual tinha multidão atrás deles. Jesus olhou para eles e disse: aquele que está entre vós, que não tem pecado, que não cometeu nenhum tipo de erro, atire a primeira pedra. E sabe o que aconteceu, amados irmãos? Verdadeiramente, aqueles homens saíram cabisbaixo, porque uma palavra, Jesus fez eles abaixar a cabeça. Eles tinham conhecimento, mas Jesus tinha humildade. Jesus não veio para aqueles grandão da Galileia. Jesus, ele não veio para aqueles que se acham o bambambam. Jesus veio para o doente. Jesus veio para o órfão. Jesus veio para o menosprezado. Jesus veio para todos aqueles que sabem reconhecer a grandeza que é sentir a presença dele. Aquela mulher teve uma oportunidade, porque eu creio que todo mundo ali já estava julgando ela, todo mundo já estava apontando ela. Aquela mulher teve a oportunidade de ter o nome reescrito no livro da vida. Aquela mulher teve a oportunidade, irmão, de poder fazer diferente, porque muitas das vezes só precisamos de uma oportunidade, muitas das vezes só precisamos, irmão, de um apoio, muitas das vezes só precisamos de uma chance para nós podermos, irmão, então melhorar aquilo que está dentro de nós. Aquela mulher encontrou com Jesus e Jesus disse: filha, ide e não pequeis mais. A mulher cabisbaixa, chorando, abraçou Jesus. Jesus tinha perguntado para ela:
Onde estão seus acusadores? Para acusar eu e você, irmão, vai ter uma multidão. Para apontar eu e você, vai ter uma multidão caçando só uma brecha para poder fazer, meu irmão, arruaça com seu nome, com o meu nome, com o nome daqueles que servem o Deus poderoso. Mas eu quero te falar, o grandão da Galileia está com você. O grandão da Galileia não vai permitir que o diabo venha zombar de você, caçoar de você e ficar por isso mesmo. Porque quando ele pensa em caçoar de você, o Espírito Santo de Deus chega e tampa a boca dele e diz: aqui não pode, porque aqui é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Ei, meu irmão, você não serve qualquer Deus, você não serve qualquer Jesus, você serve um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus, irmão, que é fiel para poder nos abençoar. E é isso que eu quero que você entenda nesta noite, é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Você não é mais do que vencedor em nome de Jesus. Muitos podem ter, irmão, o que tiver, mas a Bíblia fala que Deus, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, qual para nós foi feito por Deus sabedoria. A Bíblia fala: e Deus escolheu as coisas vãs deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar os que são. Aleluia, amados irmãos. Portanto, você que está cabisbaixo, você que não sabe mais o que fazer da sua vida, entregue seus caminhos para Deus nessa noite, entregue seus caminhos para Cristo Jesus, se arrependa de todo o coração. Não basta só estar dentro de uma igreja, não basta só ser dizimista, não basta você ser ofertante, tem que haver uma mudança de dentro para fora. A Bíblia fala em buscar primeiro o reino dos céus e a tua justiça. Mas o que é o reino dos céus? O reino dos céus se chama alma. A alma que está dentro de você, e você precisa conhecer a alma, você precisa conhecer a sua alma, você precisa conhecer aquilo que de melhor que está dentro de você, da sua essência, onde Jesus, por meio de profecias, falou: o meu povo perece por falta de conhecimento, mas conhecereis a verdade, e a verdade há de te mudar, a verdade há de te transformar. Que verdade é essa, meu irmão? A tua alma, o reino de Deus está dentro de você, o reino de Deus está sobre cada ser humano, e é importante, irmão, você poder conhecer um pedacinho do reino de Deus. Sinta dessa noite e ser agraciado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu não vejo a hora, amados irmãos, de poder estar no altar de Javé. Vai ser forte o poder de Deus quando nós estivermos no altar de Deus. Eu quero te falar, meu irmão, não tenha medo, meu irmão, do mundo espiritual, porque maior é Cristo que está com você, maior é o Espírito Santo de Deus que está do seu lado, ajudando você, caminhando com você. Não tenha medo. Quando disser dessa forma: olha, fazer culto na casa é muito perigoso, olha, fazer culto na casa aí você não tem capeta, não tem Satanás do inferno que vai vencer. Se você é mulher de oração, se você é homem de santidade, se você é homem de Deus, maior é o poder de Deus que está dentro de você do que o que está lá no mundo. Maior é quem está contigo, meu irmão. Não temes, porque maior é Deus que está com você. Oh, rabaço, que tem muitas pessoas, amados irmãos, sofrendo dentro de as igrejas. Tem muitos membros, irmãos, sendo agora vivenciando, irmão, tristeza dentro de um templo. Estão ali glorificando, mas a sua vida é uma desgraça. Estão muitos, às vezes, dentro de uma igreja, mas estão passando por angústia, estão ali tristes por não conhecer a verdadeira essência que está dentro de si, a verdadeira essência que é o Espírito Santo de Deus que está dentro de si. Mas eu quero convidar você a conhecer a palavra de Deus. Eu quero convidar você a fazer parte do Templo dos Guardiões Missionários da Última Hora, uma igreja que tem um chamado de libertação. Trabalhamos com libertação contra o mal, trabalhamos
com libertação. Não temos medo, irmão, porque Deus nos chamou. E quando Deus nos chama, irmão, nós temos que fazer acontecer. E eu ficava preocupado. Deus, porque o bispo, porque isso, porque o segundo presidente, Deus, porque ele tem que fazer isso. Ei, Javé chamou minha atenção e Javé disse para mim, eu chamei você, não preocupe com os outros, não preocupe com os outros que tem a calça frouxa, não se preocupe com os outros que estão comendo caviar, se preocupe contigo, com o meu chamado, porque naquele grande dia, sou eu que vou dar a coroa, sou eu que vou coroar, sou eu que vou chamar pelo nome, sou eu que vou dizer, entrai meu filho, no meu paraíso. E tem muitas pessoas, amados irmãos, que estão na igreja lendo a palavra de Deus, falando que é Deus que está revelando, falando que é Deus que está dizendo, e na verdade não é Deus. Ezequiel, capítulo de número 34 em diante, você pode analisar, se não me falha a memória, de um jovem pregoeiro. A Bíblia fala a profecia contra os falsos pastores, falsos profetas, que vivem profetizando coisas que Deus não mandou. É por isso que os guardiões é pouca gente, mas aqui o bambu em folha. Aqui, meu irmão, Javé, temos que pregar como João Batista. Aí tem gente que fala, eu não gosto de lá não, porque lá ele fala na cara. Eu não gosto de lá não, porque ele denuncia o pecado. Meu irmão, tá tudo certo. É só você ir para outra denominação, porque durante vida eu estiver, eu estarei levando a verdadeira essência do Criador. Então, meu irmão, não se apegue a nada neste mundo, não se apegue a nada neste mundo. Sabe por quê? Porque a vida é passageira. Onde quando eu vou visitar as igrejas, interessante, eu chego para visitar as igrejas, em vez dos irmãos preocupar com a palavra de Deus, eles começam a sotacar, eles começam a jogar piadinhas, porque não basta o conhecimento, porque não basta agora a pessoa ter conhecimento se não tem o Espírito. Aí vem as piadinhas, porque sabe, irmão, conhece, pode até não ser amigo de mim, mas pesquisa na internet, vê como é que é a minha pregação. A minha pregação não é de mim mesmo, mas a minha pregação vem do Espírito, a minha pregação vem de um Pai Celestial para você consertar sua vida, para você consertar seu altar, enquanto há tempo, porque a morte pode bater agora mesmo na sua porta. Louco, essa noite pedirão a tua alma o que tem preparado e para quem serás. Lucas 35, 34. Eu quero te dizer, amados irmãos, quando eu vou visitar as igrejas, as pessoas já ficam assim assustadas. Quando eu chego nas igrejas com o cabelo grande amarrado, os crentes já me olham para baixo, julgando. Aí eles esquecem de ler a palavra de Deus. Eles esquecem de ler, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as que são sábias. Eles esquecem, Deus escolheu, aleluia, o louco do cabelo grande para confundir aqueles que se dizem que são. E, irmão, a maior virtude, eu dou um conselho para você nessa noite que é pregador, a maior virtude é você ser humilde. É você saber Deus te usar e você não deixar aquilo ir para a sua cabeça. É você reconhecer que é Deus que faz, a glória é para Deus. É você reconhecer, não, eu não sou nada, sou um instrumento. Muitos falam dessa forma. Ele é muito exibido, ele quer ser bom, ele quer ser aquilo. Talvez é o modo da interpretação das pessoas. Mas de fato, eu só quero levar a palavra de Deus com a ousadia, a autoridade que Ele me concedeu. E eu quero deixar nessa noite para você essa palavra que é forte para você. A Bíblia diz claramente que Deus ama aquele que ama a sua obra, aquele que abençoa a sua obra, aquele que está na obra. Não desista do Evangelho de Cristo. Estou quase explodindo de vontade de voltar a cultuar Javé. Mas tem que aguardar dia 12 de abril, domingo,
vai ser voltar o culto e a consagração de John Wesley, o maior pregador de todos os tempos e de Carlos Chagas e do Brasil, está vindo aí. John Wesley, esse nome diz tudo, e você vai ver o que Deus vai fazer através da vida dessa criança, que hoje ainda é uma criança. Dons de revelações ele já recebeu, dons de cura ele já recebeu, agora só falta eu como pai, a esposa, a bispa Wênia, só dá os ajustes, porque nós não podemos, tem filho de crente, irmão, não estou aqui julgando, mas fazem o que querem com os pais, dizem dessa forma: pai, eu não vou para a igreja hoje não, e não vai. Eu acostumo dizer sempre que durante você estiver dando o arroz e o feijão, quem manda na sua casa é você. Você é a autoridade na sua casa. Agora, o dia que eles estiver mantendo eles, aí agora eles têm autoridade na vida deles para lá. Mas durante estiver comendo seu feijão com sal, a autoridade é daquele que Deus designou na casa. Labada, subedekevia, ribedekevia, anda lá desto e dekevia. E eu quero, irmão, cada vez mais me santificar a Deus, porque eu quero sentir a presença dele mais e mais e mais. Eu sinto fome de Deus. Eu quero agradecer nesse momento os irmãos, os pais de santo que frequentam a minha igreja, que Deus continue abençoando a vida de vocês, que Deus continue dando força. Quero neste momento lembrar da irmã Rosilda também, os irmãos que acompanham o nosso canal. Eu gosto sempre de falar que nós que servimos a Jesus, porque Jesus pregou naquele tempo para feiticeiros, para bruxos. Jesus também pregou, ele não fez discriminação, ao contrário, Jesus respeitou, e é o que nós devemos fazer, é respeitar a fé das pessoas, pregar, mas saber respeitar a fé das pessoas, porque nós não salva, nós só temos um dever nessa terra, é levar a palavra, é pregar. Mas tem gente que quer forçar. Não, meu irmão, você tem que sair disso porque você vai para os infernos, porque... Não, irmão. Você só prega, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Enquanto muitas igrejonas bonitas, grandes na capital do boi, tem muitos engomadinhos, tops, a nossa igreja Guardiões Missionários, lá no oculto, lá no bairro, como diz o cara que veio de São Pedro aqui, o taxista, ele disse dessa forma: lá no cu da cobra, lá naquele lugar, nem aparece até ele caçoando da nossa igrejinha, mas não sabe ele o poder e a unção que há neste lugar, não sabe ele que as coisas têm dado errado na vida dele, porque ele tocou na menina dos olhos de Deus. A Bíblia fala: ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. Tem pessoas, irmão, que não tem prosperado mais. Tem pessoas, irmão, que tinha criação de animais, criação de coisas, já não consegue mais. Por quê? Tocaram na menina dos olhos de Deus. Antes de você falar de um homem de Deus que você não conhece o que ele passa, lave a sua boca antes de você apontar, porque você não sabe como que funciona, você não entende como funciona na presença de Deus. Eita, Deus maravilhoso, Deus é bendito nessa noite para poder nos abençoar. E eu estou muito feliz por você fazer parte. Você está aí, 234 inscritos na TV Web Guardiões. O meu muito obrigado a vocês. Eu agradeço a Deus pela existência de vocês, da família de vocês. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue dando saúde, paz e muita alegria para cada um de vocês. Essa é a palavra da noite, e que Deus continue dando muita sabedoria. E lembre-se da palavra que foi explanada nessa noite. Lembre-se, quando você se sentir pequeno, talvez no seu emprego, talvez lá na sua casa, talvez com seu esposo, com sua esposa, talvez você se sentir pequeno nos lugares, lembre de Deus. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Eu vou te falar uma coisa, tem muitos homens que se dizem fortes,
Mas quando vem o problema, enterra a cara na cachaça. Quando vem uma separação, que é apaixonado pela mulher, enterra a cara na maconha e na cachaça. Tá vendo? E olha para aquele crentinho, vai lá, não dá nada por ele, perdeu a esposa, foi talvez traído. Pode estar morrendo por dentro, mas está prostrado ao pé da cruz de Jesus Nazareno. É forte, é forte, é forte, é forte, porque tem Jesus. É forte, é forte, é forte, porque tem a presença do Todo-Poderoso. E é assim, meu irmão, a vida nesse mundo. Esse mundo é turbulento, esse mundo é cheio, irmão, de turbulência, mas a presença de Deus é real sobre a nossa vida. Que nessa noite vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus para nos abençoar, para o vídeo não ficar muito longo, porque tem muitos irmãos que não têm paciência. O diabo da ansiedade já lançou sobre a mente dele, vamos adiantar. Mas eu repreendo nessa noite todo espírito de ansiedade, eu repreendo nessa noite todo espírito que tem tentado contra a sua vida, todo egum, todo encosto que tem tentado agora destruir sua vida, colocando enfermidade e peso sobre você nessa noite. Caia por terra em nome de Jesus, o Todo-Poderoso. Seja abençoado por Deus em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é bendito. Dia 12 de abril, vamos estar aqui com a consagração do John Wesley no altar de Deus, e você não pode perder. Vai ser forte. Você é meu convidado especial, dia 12 de abril, domingão, às 19h30, aqui no Templo dos Guardiões, na rua 7, número 39, no bairro Paulino Benevides. É lá que eu te vejo.